Ih, rapaz, tá na hora do John Textor tomar aquele banho de sal grosso para se proteger, porque o peso dos olhos dos rivais está aumentando assustadoramente. E você, amigo botafoguense, faça o mesmo. Vai por mim. Mas se parar para pensar, isso não é ruim, viu? Porque dizem que quando você está prestes a conquistar algo bom e relevante em sua vida, o inferno se levanta contra você. E é exatamente isso que está acontecendo contra o Botafogo do John Textor. Então, bora conversar sobre isso daquele jeito transparente de ser, porque se depender dessa mídia clubista e dos agentes do caos, a verdade vai ficar lá, amarrada dentro de um cativeiro. Ah, e tem um detalhe, antes que eu me esqueça. Como esse aqui é o primeiro vídeo do canal no ano, gostaria muito de desejar para você e para sua família um feliz ano novo e que esse 2026 seja farto de saúde, prosperidade e muita luz em vossos caminhos. E para começar com o pé direito, já deixa aquele poderoso like e se você gosta de quem fala de futebol sem clubismo, de uma forma transparente e livre dessas amarras da mídia clubista, aqui é o seu lugar. E muito prazer, meu nome é Renato, sou da mídia esportiva independente. E eu faço muita questão de você por aqui, hein? Então já se inscreva no canal aí e chega junto. Bom, depois do baque da saída do Marlon Freitas para o Palmeiras, algo que realmente entristeceu e revoltou a torcida do Botafogo, agora o alvo é o Savarino. E vou dar uma pincelada rápida em cima de um detalhe que eu não falei sobre o caso Marlon Freitas. Se a gente parar para pensar, não foi um negócio ruim, né? O cara chegou no Botafogo a custo zero e foi vendido para o Palmeiras por 34 milhões de reais. E um jogador que já está na casa dos 30 anos. Puta negócio, hein, meu? E sinceramente eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto, né? O Marlon Freitas, ele conseguiu me irritar com a atitude que ele teve quando ele chegou no Palmeiras. Mas eu não vou me estender sobre isso, não. Então bora virar a página e falar daquele que sim, merece o rótulo de ídolo. Falo dele, Jefferson Savarino. Savarino que atrasou um pouco na reapresentação por causa daquela situação que aconteceu na Venezuela, mas o homem tá de volta. E a torcida se empolgou bastante quando o Botafogo postou em suas redes sociais fotos do Savarino todo sorridente, com a camisa de treino, pronto para fazer os exames médicos, né, do retorno, enfim, e o Savarino compartilhou em suas redes sociais. Quando eu abri os comentários, era uma enxurrada de fica Savarino. Porque está acontecendo uma parada que está deixando o torcedor botafoguense apreensivo. O Savarino está sendo mais disputado do que um pedaço de carne de churrasco em uma festa de casamento. Tá todo mundo querendo o Savarino. E o meu São Paulo foi o primeiro que tentou tirar o Savarino do Botafogo, só que tentou na base da troca e eu avisei que isso não ia dar certo e não deu, né? Mas a partir daí veio o Corinthians, Grêmio, Palmeiras e a bola da vez agora é o Fluminense. E o pessoal está falando que o Fluminense está bem avançado nas negociações aí, só que é aquilo, né? Você acha mesmo que o Savarino vai topar ir para o Fluminense? Porque vamos analisar rapidinho aqui a situação. A verdade é que o John Textor jogou o peso da responsabilidade da escolha nas costas do Savarino. Agora é com ele. Savarino que vai decidir se vai ou se fica. Eu tô vendo muita gente criticar o John Textor pela atitude, né? Poxa vida, olha só como ele trata um ídolo do clube. Que descaso, que deselegância. Tá desvalorizando o ídolo. Pera lá. O Botafogo é assim. O jogador chega sabendo que ele vai ter a carta branca para escolher se vai ou se fica. Eu já falei em um dos vídeos aí que eu concordo com isso até a página 5. O jogador, ele é fácil para ele chegar, porque ele sabe que ele não vai ficar amarrado no contrato, mas ele também sabe que para ele sair tem que ter uma proposta boa para o Botafogo e para ele, entendeu? Não é só uma proposta boa para ele, tem que ser uma proposta boa para o clube também. É por isso que o Marlon saiu. E essa situação pro Savarino não é inédita. O ano passado ele teve que escolher entre ir para o Lyon ou ficar no Botafogo, e ele permaneceu. Teve aí a proposta do São Paulo também, e ele falou que a família estava adaptada no Rio de Janeiro e tal, e preferiu permanecer no Botafogo. E agora o Fluminense é mais uma situação, só que o Fluminense também é do Rio. Mas é aí é que entra um detalhe, que ele tem que levar em consideração porque isso daí pesa. Fluminense é rival do Botafogo. Ele vai chegar no Fluminense sendo um ex-jogador de um rival, cujo ele tem história.
ganhou aí a Libertadores em 2024, ganhou no mesmo ano o Campeonato Brasileiro. Ele é considerado um ídolo do Botafogo. Então não está indo qualquer jogador do Botafogo para o Fluminense, está indo um ídolo do Botafogo para o Fluminense. E o Savarino tem que lembrar que ele não fez uma temporada boa o ano passado. Jogou muito abaixo da média. No Botafogo, a torcida relevou, porque ele tem créditos. Mas se ele repetir essa temporada horrível que ele fez no Fluminense, aí a casa cai. Eu, se fosse ele, não pensava duas vezes. Eu ficava no Botafogo. E eu acredito que ele vai ficar. E aí você me diz, Renato, você tá maluco? O Fluminense vai pagar para ele um caminhão de dinheiro. Bacana te falar uma coisa, nem tudo nessa vida é sobre dinheiro. O que ele é para o Botafogo e para o torcedor vale muito, mas muito mais do que dinheiro. E tem aí uma outra fera que deixou a sua marca na história do Botafogo, que também entrou no radar de um rival. E a torcida está emputecida, porque este não é qualquer rival. É o maior rival do Botafogo. Segundo a informação, o Atlético de Madrid aceita negociar Thiago Almada por 20 milhões de euros, que dá cerca de 125 milhões e 800 mil reais. E os amigos botafoguenses estão tendo que encarar duas frustrações aí. A primeira é que o Almada não vai voltar para o Botafogo, infelizmente. E tem aquela parada do transfer ban também, aí piora tudo. Foi tomar justamente por causa dele, né? Porque não pagou, enfim, tá? E a segunda frustração é que o Flamengo tá de olho nele. Mas eu vou fazer uma análise bem superficial e rápida dessa história aí. O Almada é um cara que joga também pela seleção argentina. E esse ano aqui tem a Copa do Mundo. E ele ainda tem mercado na Europa, tá? Você acha que ele vai querer voltar pro Brasil, jogar no Flamengo, que é rival do Botafogo, e saber que vai ter que esquentar banco de reserva? Ele não vem. Tá rolando um boato por aí que o Palmeiras também estaria de olho nele. Só que muita gente não sabe que o Palmeiras está matando o cachorro a grito. Meteu um all-in aí 2 anos seguidos, não ganhou porcaria nenhuma e ficou no prejuízo, tá? E o Palmeiras está com uma dívida que chega perto de 830 milhões de reais. Só que eu não vejo a mídia clubista falando sobre isso. Por que será, hein? O Botafogo, que deve bem menos que o Palmeiras, o John Textor é escorraçado por causa disso, né? Mas fazer o quê? A gente sabe como é que funciona a engrenagem dessa mídia clubista e tendenciosa. Não é novidade para ninguém. E antes de encerrar o vídeo, eu vou fazer mais uma observação. Eu não sei se você reparou, mas tudo que é ou tudo que foi do Botafogo está sendo disputado. Você já percebeu? Bastou abrir a janela de transferência e o pessoal já pula para cima do Botafogo. E ficam olhando, né, por aí, aqueles jogadores que já passaram pelo Botafogo e estão espalhados pelo mundo. Bastou ficar na prateleira, o pessoal já avança no cara. Nem o Arthur Jorge escapa dos olhos desse povo aí. O Abel Ferreira ainda não tinha renovado com o Palmeiras. Qualquer publicação que tinha do lado do Palmeiras lá que o Abel não tinha renovado, não sabia se ia renovar, a torcida pedia o Arthur Jorge. Vai buscar o Arthur Jorge e tal. E a mesma coisa aconteceu com o Flamengo quando estava naquele imbróglio com o Felipe Luiz. Você olhava nas publicações, a torcida do Flamengo pedia o Arthur Jorge. Esse pessoal não tem criatividade para garimpar o mercado, não, rapaz. Cara, é um inferno. Daqui a pouco eles vão tentar arrancar o John Textor do Botafogo. Não duvidem. Por isso que eu falo, John Textor tem que tomar um banho de sal grosso, né, para se limpar dessa inveja e desse olho gordo desse povo aí. E você, amigo botafoguense, faça isso também, viu? Então é isso, posta a sua opinião aqui embaixo para eu ler, gostaria de saber o que você pensa e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse mercado da bola, ok? E não esqueça o like, se inscreva no canal e, se possível, vai aqui no espaço dos comentários, puxa para o lado, se aparecer o botão hypar, clica nele para mim, o botão hypar eleva mais ainda o vídeo, você não tem noção. Feito isso, muito obrigado e dito isso, eu, Renato, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.